Pessoal, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vocês estão ouvindo bem a gente? Vocês estão conseguindo nos enxergar bem? Tudo Nossa, certo? 54 Sim? mensagens aqui. Boa Isso. noite. Se você colocar no bate-papo público, você consegue ver tudo que eles vão falando, tá? Vou deixar escondidinho para não me confundir. Então, Aqui, pessoal, presente. achou? Então vamos lá. Boa noite a todos. Mais um dia do nosso simpósio, né? Nossa segunda palestra, hoje com o tema de acupuntura auricular, que é um tema também que muitos de vocês pediram, né? E esse ano deu certo da gente trazer essa base mais teórica da acupuntura auricular. Então, eu gostaria de agradecer a presença, né, de todos aqui, todos os alunos, os docentes, né, que estão também presentes aqui com nós. E também, em nome da professora Luciene, a coordenadora do curso, gostaria muito de agradecer a Sabrina, né, por a professora, né, por dar essa palestra para a gente, explicar um pouquinho desse tema que é muito recorrente, né, na clínica, muito recorrente entre os alunos, né, de muito interesse deles, né. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer aí a participação no nosso evento. Muito obrigada, Sabrina. Pode Que bom, eu começar. que agradeço. Bom, pessoal, as meninas me convidaram aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a acupuntura auricular e eu pensei de trazer um pouco da filosofia e um pouco da prática para tentar casar um pouquinho com o que vocês veem na clínica. Bom, deixa eu me apresentar então. Eu sou formada em São Carlos, eu formei no ano de 2001 pela Federal de São Carlos. Vim em busca de, de uma atividade dentro de empresas, né? Trabalhei na Faber-Castell, depois eu trabalhei em outras empresas aqui em Ribeirão, em usinas, só que eu tinha uma questão muito forte que é quando eu chegava na empresa, atendia os pacientes, os funcionários com dores, né? Eles me traziam questões emocionais que eu não tinha muito como tratar. E foi por isso que eu fui buscar a prática da acupuntura para ver se fechava para mim esses diagnósticos. Entrei na pós-graduação em acupuntura depois de alguns anos de formado, e ao mesmo tempo no mestrado, no doutorado em saúde mental e formação de recursos humanos que eu fiz dentro da Escola de Enfermagem aqui de Ribeirão. E hoje eu sou docente da Unip, aqui de Ribeirão Preto, e desde 2009 eu sou docente do IPES Cursos, dou as aulas durante o curso de acupuntura sistêmica, que é o nosso curso de 2 anos, e também tenho alguns cursos, inclusive o curso de acupuntura auricular e auriculoterapia, que eu ministro junto com a minha colega professora Tatiana. Então, o que eu trouxe para vocês aqui é para a gente pensar um pouco fora da caixinha da medicina ocidental, né? Fora daquilo que a gente já está acostumado a pensar dentro do que a gente já conhece. Eu brinco com os meus alunos que no primeiro dia de aula da acupuntura sistêmica, a gente fala que é um mundo paralelo, né? A medicina chinesa, ela é um mundo paralelo, a gente tem que desconstruir alguns conhecimentos. Por outro lado, a gente leva muito a gente carrega muito do conhecimento que a gente tem dentro da saúde junto, só que a gente tem que saber colocar cada um no seu lugar para poder chegar do diagnóstico até o tratamento que a gente vai propor para aquele paciente. Por isso também eu acredito que seja um pouco difícil pesquisar em acupuntura. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a pesquisa que a gente tem atualmente, né? Mas dentro das patologias da medicina chinesa fica um pouco difícil da gente nivelar com base nas queixas, né? Então, dentro da medicina chinesa, muitas vezes uma dor de estômago, que é diagnosticado como uma gastrite, dentro da medicina ocidental, essa gastrite ela vem de N fatores dentro da medicina chinesa. Ela pode vir do tipo de alimentação, ela pode vir dos horários errados de alimentação, dos alimentos errados, mas ela pode vir também da parte emocional. E isso dentro da medicina chinesa é muito importante, é muito forte. Então, queria trazer para vocês um pouquinho da nomenclatura inicialmente, para a gente começar a falar,
acupuntura auricular e auriculoterapia. Às vezes a gente confunde, acha que é tudo a mesma coisa, né? Mas a gente tem algumas diferenças dentro desses dois termos. Sempre que a gente pensar em acupuntura auricular, nós estamos pensando em medicina tradicional chinesa, em pontos de energia, né? Em equilíbrio de energias. Isso é acupuntura auricular. Quando a gente ouvir falar auriculoterapia, a gente está falando em medicina francesa, né? Na acupuntura que é feita na orelha, só que lá na França, então já é ocidentalizado. Então a gente tem dois tipos de tratamentos que podem ser feitos aí: o de acupuntura auricular e o de auriculoterapia. Dentro do nosso curso e dentro da minha prática, o que eu faço? Eu junto os dois. Porque a auriculoterapia, ela vai tratar basicamente a parte somática. Então, nós vamos ter um efeito muito bom diretamente nas dores. No aqui, agora. Estou com dor no ombro, vou tratar com auriculoterapia. Já a acupuntura auricular, ela tem esse efeito na queixa, ela tem esse efeito na dor, mas se a gente pensar que dentro da medicina chinesa, as energias influenciam muito nas queixas de dor, nas patologias, nós estamos também tratando preventivamente. Então, a gente está tratando a dor que aquele paciente veio nos buscar, né, nos procurar naquele momento, só que nós estamos utilizando pontos para evitar que ele volte novamente com essa mesma queixa. Reequilibrar o corpo dele para que ele não tenha aquela queixa novamente. E aí, quando a gente pensa em medicina chinesa, a gente tem que pensar muito nesse reequilíbrio de energias e principalmente no equilíbrio das emoções. Então, a diferença básica dessas duas linhas de tratamento é essa. Na auriculoterapia, eu penso como se fosse um tratamento ocidental, então, dor na coluna, eu ponho ponto da coluna, dor no estômago, eu ponho ponto do estômago. Lá na medicina tradicional chinesa, na acupuntura auricular, eu vou pensar o seguinte: dor no estômago. Quem é que nutre o estômago? Eu tenho que pôr ponto de estômago, mas quem está junto com o estômago? É o meridiano do baço. Então, eu tenho que pôr meridiano do baço. De onde veio esta queixa? Depois de uma avaliação minuciosa, muitas vezes eu identifico que essa queixa, ela vem alinhada a uma outra queixa emocional. Então, muitas vezes, essa gastrite é diagnosticada dentro da medicina ocidental como gastrite nervosa, né? Então, não adianta eu colocar só ponto do estômago se eu não acalmar essa pessoa que está com essa queixa. Ela sempre vai responder com esse órgão de choque, né? Da mesma forma, se eu não tratar essa parte energética. E aqui o muito legal, muito interessante, é que muitas vezes a gente está tratando de uma queixa, o paciente vem para a gente com uma queixa e a gente vai na raiz do problema e descobre da onde está saindo essa queixa dele, e você começa a tratar. Ao longo dos dias, né, de tratamento, 1 mês, 2 meses, ele começa a te relatar melhora em outras áreas da vida dele, em outras queixas que muitas vezes não eram nem importantes para ele, não eram queixas que trariam ele para o atendimento, mas ele começa a melhoras. Como assim? Não entendi. Um exemplo. Aqui em Ribeirão, eu trato, o meu foco é o tratamento com mulheres, dentro do meu consultório. Eu também atendo em consultório. Então, lá dentro do meu consultório, meu foco é atendimento de mulheres. Então, eu foco na saúde da mulher, desde a menstruação, de regular a menstruação, a queixa de cólicas, diminuir TPM, até a infertilidade e a menopausa. Eu trato muitas mulheres com problemas de infertilidade. Então, dentro da infertilidade, você vai ter N problemas, N desequilíbrios da medicina chinesa, né? Energéticos. Muitas vezes eu estou tratando um desses problemas e a paciente me relata: nossa, eu acho que eu desinchei. Eu estou percebendo que eu estou muito mais calma. Eu estou percebendo que eu estou comendo menos doce. Mas por quê? Você está pondo para ponto para eu não comer doce?
Eu estou pondo um ponto que ele vai auxiliar na diminuição da ansiedade, consequentemente, ela vai diminuir a ingesta de doce. Mas não só isso, muitas vezes esse ponto ele está muito correlacionado com a patologia do órgão. Então, sempre que a gente pensar em medicina chinesa, a gente tem que desconstruir um pouco o ensino ocidental que a gente tem. Nossa, mas o que tem a ver, né? Ai, tirei minha vesícula, e agora, né? Tirei o meu baço, eu não tenho baço, mas o meridiano continua lá, tá? Bom, aqui, antes de começar a falar sobre... Só um minutinho, para me fazer um favor. Para falar em medicina chinesa, eu preciso falar em equilíbrio. Para falar em equilíbrio, eu preciso falar da filosofia, porque toda a filosofia, todo o tratamento, a prática terapêutica da medicina chinesa e da acupuntura, ela está baseada na filosofia. E essa filosofia é o taoísmo. O taoísmo não é uma palavra, né? É uma palavra assim desconhecida da gente, mas ela não quer dizer nada além de equilíbrio. Então, quando a gente está dentro da vida que a gente leva normalmente, em certas épocas da nossa vida, dormindo muito ou dormindo pouco, comendo demais ou comendo de menos, praticando atividade física muito extenuante ou uma vida sedentária, isso tudo pode levar a desequilíbrios. Então, para a medicina chinesa, isso tudo pode ser causas, né? Então, são situações que põe o nosso corpo a desbalancear essa gangorrinha, pensa numa gangorra, então nós temos aqui comendo muito, ou comendo pouco, dormindo muito, ou dormindo pouco, nós temos desequilíbrios, fazendo alguma dieta restritiva em algum alimento e excesso em algum outro tipo de alimento, a gente tem esse desequilíbrio. Sempre que a gente pensar num desequilíbrio, a gente vai pensar em doença, em predisposição à doença. O equilíbrio dessa gangorrinha, ele me diz que eu estou com saúde, tá? Então, toda a medicina chinesa vai basear nisso. E aí a gente lembra desses documentários que às vezes a gente vê uma reportagem, né, que aparece lá na China, ou mesmo no Japão, em alguns países asiáticos, que você tem aquele chinesinho bem velhinho na praça, praticando Tai Chi Chuan, ou praticando Qigong. Aí o repórter vai lá e pergunta para ele, quantos anos o senhor tem? Aí ele fala, 102, né? Aí você vê lá o velho todo de boas, tranquilão, fazendo o tai chizinho dele, super saudável, bom da cabeça. Gente, como assim, né? Como assim que esse tiozinho já tá ainda saudável com essa idade, lúcido com essa idade? Por quê? Os desequilíbrios, o estresse, é comum acontecer na nossa vida no dia a dia. Todo dia a gente vai ter uma situação de estresse. É o computador que desliga de repente, prova, é alguém que fecha a gente no trânsito, é o telefone da escola do filho que toca, que a gente quase morre do coração. Então, a gente vai ter desequilíbrios todos os dias, né? Vai ser muito frequente isso nessa vida. Qual que é a diferença nossa para aquele tiozinho lá da China? As pessoas que praticam o Tai Chi Chuan, não só o tiozinho da China, né? Mas pessoas que praticam essas práticas, como Tai Chi, Qigong, Liangong, elas conseguem retomar o equilíbrio o quanto antes. Se a gente se mantém em desequilíbrio, fechou no trânsito, o computador desligou na hora errada, ligou da escola, a criança está doente, estresse em cima de estresse, foi demitido, a gente começa a ter uma situação de estresse crônico e chega uma hora que o corpo não aguenta mais lutar contra essa situação. E aí a gente entra numa fase de exaustão. Entrou na fase de exaustão, a probabilidade da gente adoecer com um vírus qualquer, um vírus simples, até da gripe ou qualquer outra doença, é muito maior. Então, em épocas que a gente se
pega mais estressados, fim de ano, época de prova, cursinho, vestibular, que a gente estava muito estressado. Eu lembro que quando eu fui prestar o vestibular, eu estava com tipo uma rubéola, não sei o que que eu tive. Tipo uma rubéola, era uma virose que eu tive febre, eu empolei o corpo inteiro, eu fui prestar o vestibular com febre, né? Então, porque a minha alimentação era péssima, né? Eu brinco que era uma latinha de refrigerante com um pacote de bolacha recheada durante quando eu fazia cursinho, eu não tinha dinheiro para almoçar, então eu ia lá e comia qualquer coisa. É, o que mudou depois que eu fui para a faculdade, porque aí eu comecei a me alimentar dentro do bandejão, e no bandejão era super equilibrado, então eu já não tinha mais anemia quando eu fui para a faculdade, isso era muito comum antes. Então, épocas de estresse, que a gente se alimenta mal, que a gente dorme pouco, que é aquela correria, a gente tende a ficar mais doente. Se a gente tiver alguma prática terapêutica dessa, de prevenção, a gente consegue se equilibrar o quanto antes. E aqui entra essa tríade: homem, hábito, ambiente. Eu sou produto do meu meio, né? Então, eu tenho uma correlação com os meus hábitos, que eu estou explicando para vocês, mas também eu tenho uma correlação com o meu meio ambiente. Então, o meio ambiente também é muito importante dentro da filosofia e da prática da acupuntura, porque eu tenho alguns fatores patógenos externos, por exemplo, o vento, por exemplo, o frio, o calor, a umidade, a secura, adoecendo. A gente vê muito lá no ambulatório de fisioterapia, lá da respiratória, essa época do ano que a gente está no outono, é uma época mais seca, dentro da medicina chinesa a gente já está no inverno, né? Mas dentro da medicina ocidental a gente ainda está no outono, que é uma época muito seca, de muita secura, afetando os nossos pulmões. Isso é muito comum dentro dos ambulatórios de fisioterapia, né? Respiratória. Então, a gente vê dentro da nossa clínica ortopédica e da parte de reumatologia, quando esfria um pouquinho do lado de fora, os nossos idosinhos vêm tudo reclamando com dor. A dor lombar. Por que que é dor lombar? Quem passa ali é o meridiano da bexiga. E o meridiano da bexiga, ele é afetado pelo frio. É dor nas articulações. Quem toma conta dos ossos e das articulações na medicina chinesa são os rins. Então, tende a piorar essas queixas. Vocês já tentaram orientar um paciente de reumato a fazer gelo na articulação? Ele vai te xingar, ele não vai fazer. Por quê? Porque piora a dor dele. Esse paciente precisa do quê? Do quentinho, do calor. Então, a gente vai utilizar recursos quentes para tratar. E isso é o yin e o yang dentro da medicina chinesa, é um equilíbrio. O frio, como eu trato doenças do frio? Com recursos quentes. Como eu trato doenças do calor? Com recursos frios. E eu coloco em equilíbrio aquele sistema. Então, tudo dentro da medicina chinesa vai trazer a gente para o equilíbrio. A gente tem essas práticas para nos ajudar. A gente tem a acupuntura sistêmica e auricular, que é um tratamento de fora para dentro. E a gente tem a fitoterapia chinesa também, que seria um tratamento, ou preventivo também, a gente pode usar as duas como preventivo ou como tratamento, mas seria de dentro para fora. Então, a minha saúde física, mental, social, espiritual vai depender do meu corpo e da minha mente, e aí eu incluo mais um fator patógeno importante, que na minha opinião é o mais importante dentro da medicina chinesa, que são as emoções. Então, as emoções ao longo do tempo, conforme a gente tem aquela emoção muito presente na nossa vida, ela pode nos adoecer. Os fatores patógenos externos, que seria o ambiente de trabalho, que seria o frio, o calor, vamos supor, eu trabalho num lugar que o ar-condicionado pega direto na minha nuca, posso ficar doente, eu vou ser uma pessoa que eu tenho muita dor de cabeça,
ou que eu tenho muita coriza, muita sinusite. Então, nós temos a correlação entre esses fatores patógenos externos, né, que são as intempéries da natureza, e os nossos hábitos de vida. Então, dentro da medicina chinesa, você pode tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Então, você pode comer todos os alimentos em equilíbrio. Você deve dormir, mas você deve também ter atividade durante o dia. Não pode nem ficar muito tempo acordado, nem dormir muito tempo. Você pode praticar uma atividade física em algum momento, mas em outro momento o seu corpo pede o descanso, o equilíbrio. Então, a gente sempre tem que pensar nisso e aí a gente vai questionar o nosso paciente para saber quais são os desequilíbrios que ele tem, quais são as emoções que estão mais presentes no dia a dia dele, se tem algum fator patógeno externo que influencia a saúde dele. Por exemplo, se eu tomo vento no rosto, eu fico com dor de cabeça. É fatal. Toda vez que acontece isso, eu tenho dor de cabeça. Então, a gente tem que pensar nessas patologias dessa forma. Isso aqui, ó. E aqui dentro da medicina chinesa, a gente tem os 5 elementos, então, que vão fazer isso tudo funcionar. O chinês, ele, há 5.000 anos atrás, né, ele prestava muita atenção na natureza. E tudo que ele via na natureza, ele tentava trazer para o funcionamento do nosso. Então, a gente pode ver aqui que nós temos os 5 elementos da natureza: água, madeira, o fogo, a terra e o metal. Dentro de cada um desses elementos, eu tenho ali a nutrição de alguns elementos, de alguns meridianos, um deles, eu tenho a nutrição de alguns órgãos, de alguns sentidos. Então, por exemplo, o paladar é nutrido lá no elemento terra, é lá pelo elemento terra. Então, se eu percebo alguma alteração do meu paladar, eu vou investigar o elemento terra, o olfato, elemento metal, e assim vai. Eu tenho a nutrição da musculatura lá dentro do elemento terra. Eu tenho a nutrição dos tendões lá no elemento madeira. Então, qualquer tipo de doença que eu tenha diagnosticada, eu posso trazer e incluir aqui dentro desses 5 elementos. O problema nos ossos, que eu falei, já comentei um pouquinho com vocês, está lá no elemento água. Eu brinco que esses elementos são casinhas. Dentro dessa casinha, a gente tem uma família que mora ali, que são os órgãos e as vísceras. Então, dentro do elemento água, mora um casalzinho, o rim e a bexiga. Os dois vão sofrer com o frio, fator patógeno externo, mas também vão sofrer com o medo. Então, a gente pode observar em pacientes que têm essas dores lombares, ou que tem queixa de artrose, de artrite, uma relação muito próxima ao frio. Então, quando esfria, piora a dor, e uma relação muito próxima com a emoção, que é o medo. Então, a gente observa nesses pacientes um medo muitas vezes exagerado. Ele não vai te falar isso na primeira sessão, não. Você tem que perguntar, você tem que cavucar, e às vezes a pessoa não sabe diferença entre medo, entre ansiedade, entre tristeza. Então, leva um tempo, às vezes, para ele entender e nomear o que ele está sentindo. Às vezes, ele não sabe te falar de bate-pronto. E aí, dentro do elemento água, nós temos também a nutrição da audição. Então, o que acontece com os pacientes mais idosos? Problemas ósseos, osteoporose, artrose, osteófitos, hérnias. A audição vai decaindo com o passar do tempo. O rim nutre os cabelos. Então, o elemento água nutrindo os cabelos, a gente tem o quê? O embranquecimento do cabelo conforme a gente vai envelhecendo. Então, quando a energia
do elemento água é boa, é abundante, que a gente fala na medicina chinesa, abundante não é exagerada, é legal, tá? Uma energia legal, boa. O cabelo, ele tem uma cor firme, ele tem uma cor forte. Conforme essa energia vai decaindo, que é natural da idade, né? Com o passar da idade, esse cabelo vai tendendo a ficar mais esbranquiçado, vai perdendo viço, vai perdendo energia. Então, dentro desses elementos, eu vou ter, por exemplo, no metal, eu tenho o pulmão sendo afetado pela secura do ar, a gente já sabe muito bem. Os intestinos, principalmente o intestino grosso, que está lá no metal, que também é afetado pela secura. Então, quando a gente tem um problema de secura no intestino, o que a gente tem? Fezes ressecadas. A pele, que também é afetada pela secura. Então, a gente vai vendo, tudo vai se encaixando. O nariz, o olfato, vai se encaixando dentro da medicina chinesa. O chinês não deixou nada de fora. Ele foi alocando tudo, foi colocando tudo dentro de uma casinha e foi encontrando dentro desses elementos as correlações. A gente busca nos livros, nas teorias, a gente sempre encontra uma correlação que você fala, nossa, mas por quê, né? Não estou entendendo o porquê disso. Você vai buscar lá no livro, você encontra uma correlação. Pode ser que não seja logo no início que você encontre, mas você vai encontrar. Então, a gente olha o paciente aqui como um todo. Então, o paciente vem me procurar com uma dor lombar, eu vou fazer perguntas da qualidade do paladar dele, da qualidade da audição dele, da qualidade do olfato. Nossa, mas que esquisito, né? Qual é o tipo de sabor de alimento que você gosta mais? Doce, salgado? Que importa isso? Para a medicina chinesa importa muito. Porque o alimento, o sabor do alimento e a qualidade do alimento que a gente come está correlacionada com aquilo que a gente está precisando ali na hora. Por exemplo, o elemento terra é um elemento que em nós mulheres ele está muito forte, ele é muito forte. Quando ele está desequilibrado, o que desequilibra ele? Qual emoção que desequilibra ele? A preocupação. Seria uma ocupação da mente antes que aquilo aconteça. Sabe quando a gente fica ruminando um problema? Então, esse problema é como se fosse a vaca, come o capim, vai para o estômago, vai para o estômago, volta para a boca. Só que ele volta para a cabeça. Então, aquele problema volta para a cabeça e você volta a maquinar de novo aquele problema. Você passa o dia, acontece uma situação, de manhã, chega de noite, você ainda tá, nossa, mas eu devia ter feito aquilo, eu não devia ter feito isso, sabe por que eu fui fazer isso? Eu estava errado. Não, mas não adianta pensar no problema mais, tem que pensar na solução. A preocupação é a emoção do baço, do elemento terra. Quando a gente fica muito preocupado, a gente tem necessidade de um sabor específico, que é o sabor doce. Aí a gente vai lá, pega um sorvetão, manda ver no sorvetão, come até enjoar e lesa o nosso baço, né? Acaba com o nosso baço, destrói o nosso baço, porque dá uma carga muito exagerada de doce. Então, dentro da alimentação, isso também tem a ver. A preocupação, então, naquela pessoa que é muito preocupada, eu vou tratar as pâncreas, né, que é o baço que ele vai estar junto com o pâncreas na nomenclatura, e, consequentemente, ela vai falar assim para mim, nossa, eu parei de comer doce, eu não tenho mais vontade de comer doce. Por que ela não tem mais vontade de comer doce? Porque ela não está gastando tanta energia naquela preocupação, naquela ruminação de pensamento. Então, ela não precisa mais do doce para repor. Pensa no alimento como um combustível, que eu preciso ir lá no posto de gasolina e encher de gasolina. Cada elemento vai ter a sua gasolina específica. Eu tenho cada elemento nutrindo certas áreas e esse alimento, muitas vezes, me ajuda a compensar a energia que eu gastei com a emoção. Emoção é bom? Sim,
Então, vamos supor, todas as emoções aqui são importantes. No elemento fogo, a gente tem alegria. No elemento terra, a gente tem a preocupação. No elemento metal, a gente tem a tristeza. No elemento água, a gente tem o medo. E no elemento madeira, a gente tem a raiva. Para a medicina da natureza, todas são importantes. É natural que a gente tenha todas as emoções durante o dia. Só que a gente não pode ter aquela emoção durante dias e dias e meses e anos. Pensa na tristeza. A gente perde alguém para a gente, ou uma situação importante, perde o emprego, a gente fica triste. É natural a gente fazer o processo do luto, que vai passar por algumas fases, então é importante que a gente viva esse luto de forma saudável, para a hora que finalizar o luto, a gente parta para a próxima emoção e gire a roda. Aquela pessoa que empurra a sujeira para debaixo do tapete, morreu alguém na família, ela é a fortona, acorde todo mundo, aí o que ela faz? Empurra a emoção dela lá debaixo do tapete, joga lá que nem uma sujeirinha e vai guardando ali. Toda vez que a tristeza aparece, ela cata aquela tristezinha e joga debaixo do tapete. Vai chegar uma hora que ela vai explodir, não vai ter espaço mais para sujeira debaixo do tapete. Então, aí ela pode entrar numa depressão, num problema de saúde mais grave e mais crônico. Então, a gente cuida das emoções, pensando em emoções, tentando transformá-las em sentimentos. Emoção é importante ter, mas a gente não pode manter. O que aquela tristeza pode me ensinar? O que aquela raiva pode me ensinar? Como eu posso transformar essa tristeza em resignação, deixar ir e, ao mesmo tempo que eu deixo ir, deixar vir. Eu preciso fazer essa troca. Precisa fluir as energias. Então, eu não posso, não é saudável que eu guarde as emoções por muito tempo. Essa energia precisa fluir. Então, a gente tem que pensar tudo isso dentro da medicina chinesa, dentro da terapêutica, do diagnóstico inicialmente e depois da terapêutica, porque para o tratamento são elementos importantes a ser considerados. Eu trouxe para vocês aqui uma figura, né, que é o feto invertido, que vocês podem ver aqui nessa orelha aqui, que o feto invertido é uma imagem que o Paul Nogier, que é o francês que organizou a parte da auriculoterapia, ele que propôs. Mas tanto dentro da medicina chinesa quanto da auriculoterapia, essa forma, ela se mantém mais ou menos igual. Então, aqui a gente vai ter a coluna do feto, nessa região a gente tem a região de cabeça, nesta região mais externa que a gente tem o braço, até os dedinhos aqui em cima. O que difere um pouco é a localização do membro inferior, então a perna na medicina chinesa está aqui, na antihélice, e na medicina francesa está aqui dentro. E aqui dentro das conchas eu tenho os órgãos internos. Então, o Nogier, quando postulou a auriculoterapia, ele olhou para a orelha e viu esse feto invertido. Ele falou, olha, eu estou olhando os pontos e parece muito com feto invertido. E aí ele fez esse desenho aqui do lado esquerdo, que é a cabeça, a coluna, o membro inferior, aqui fora o membro superior. Para o Nogier, para a auriculoterapia, não é tão importante os órgãos e vísceras, a não ser para queixa de dor. Para a medicina chinesa, o que tem aqui dentro é extremamente importante, porque se eu sei que o rim nutre os ossos, sempre que eu for tratar uma queixa correlacionada a ossos, eu tenho que utilizar pontos dos rins. Então, dentro da medicina chinesa, a gente tem essa ponte.
que muitas vezes na ocidental a gente não faz. E isso foi uma das questões que para mim pegava muito quando eu trabalhava em empresa. Eu fazia de tudo para a pessoa. Eu tinha um ambulatório de fisioterapia, a gente fazia grupo de postura, a gente tinha aula de alongamento, fazia mudança do mobiliário. Só que chegava, orientava, né, os nossos funcionários, chegava em certa época do mês, aquele setor inteiro estava na fisioterapia. Em outra época do mês, era o outro setor. Falava, gente, mas que coisa estranha. Esse pessoal está sempre aqui, sempre depois do dia 15, ou sempre depois do dia 1º, que era época de pagamento, era época de recebimento, uma infinidade de setores diferentes, né? Então, a gente tem o fator emocional, que muitas vezes a gente não considera dentro da nossa prática clínica da fisioterapia, muito correlacionado com a queixa de dor. E aí, eu tinha muito paciente com tendinite. A tendinite está muito correlacionada com a emoção, raiva, frustração. Então, era aquela pessoa que tinha tendinite no punho, depois passava para o cotovelo, aí passava para o ombro, aí passava por outro braço. Então, era uma pessoa com recidiva. Então, ela vivia no ambulatório. Então, a gente tem que pensar, dentro da medicina chinesa, como o nosso paciente, ele não é só o corpo, ele não é um joelho, ele não é um ombro, ele não é um pescoço, ele não é uma lombar, não é o ciático. Atrás desse ciático, dessa queixa de dor no ciático, vem um novelo de linha que a gente tem que ir puxando e tirando a história. A hora que você vai ver, esse paciente que tem a dor no ciático, ele tem também medo, ele tem também perda urinária. Você pergunta, já perde urina? O que é isso? Faz xixi quando dá risada? Faz xixi quando tosse? Escapa o xixi? Tem gente que chega e fala, não, eu uso fralda. Você fala, nossa, achei que estava ruim, mas não, né? Achei que não estava nesse ponto. E aí você descobre que tratando a emoção, que na verdade é a causa inicial daquele problema, é o que trouxe e possibilitou uma piora pela postura, uma piora às vezes pelo movimento repetitivo. Se você não tratar o emocional, você não trata medicina chinesa, você não trata com acupuntura. E esse mundo todo de tratamento a gente tem na orelha. É fantástico o que a gente tem dentro da orelha. A quantidade de pontos que a gente tem e de problemas que a gente pode tratar são infinitos dentro da auricular. Então, as pessoas falam, nossa, mas como que você sabe que resolve? Eu trato criança, bebê, recém-nascido. Tem placebo nisso? Tratar bebê recém-nascido, você vai lá, bota semente na orelha do nenê de 2 semanas, 7 dias e melhora. E placebo que tem nisso, né? Então, a gente trata e geralmente a gente está tratando problemas físicos, muito por problemas físicos. Hoje vem mudando um pouco isso, eles têm procurado muito para estresse, para relaxar. Eu tenho pacientes que falam assim, pensei em vir a cada 15 dias, desisti, preciso toda semana. Porque a pessoa às vezes pensa em passar 15 dias ou para cada 3 semanas, mas ela fica tão bem quando ela faz acupuntura, e não é muito tempo, é 30 semanas, 30 minutos de agulha, né? Que ela não quer ficar livre daquela queixa, né? daquele tratamento, daquele cuidado com ela mesma. Eu tenho pacientes que eu trato há quase 3 anos já, só com auricular. Eu tenho uma mãe e um filho aqui, que moram aqui pertinho de casa, que eu já trato eles há 3 anos. O menino é um menino, ele é adotivo, ele era uma criança que tinha muito problema respiratório e a melhora dele é nítida. Eu pergunto semanalmente para ela
Como é que tá a parte respiratória? E a alergia? E a tosse? Sumiu, ela faz assim, ela levanta até a mão e nem fala. Nem fala para não aparecer. Porque ele tá tão bem que ela já faz, ai, nem fala. Então, a gente vê a melhora, é muito legal, é muito nítido. E aí, não só problemas físicos, a gente tem também a melhora em problemas emocionais, tá? Então, as indicações, a gente tem saúde física, saúde mental e equilíbrio geral. Aqui no Ocidente, a gente não tem quem busque a acupuntura para se manter em equilíbrio. A gente é tudo desequilibrado. Então, fiquem tranquilos, todos nós somos desequilibrados. Mas, às vezes a pessoa chega e fala assim, então eu vim só... Assim, eu tive umas duas pacientes que falaram, eu vim só para manter o equilíbrio, não tem nada. Tá bom, não tem nada, não tem nada, ótimo. Fiz ali a avaliação, aí você começa a perguntar, sou ansiosa. Nossa, sou muito ansiosa. E tem hora que me dá ansiedade assim, eu vou na geladeira como tudo que aparece. A geladeira parece uma televisão, né? A pessoa abre e fica olhando e procurando alguma coisa para suprir aquela falta que ela está tendo ali de emocional, né? Aí ela vai lá e geralmente ela acaba pegando o doce para suprir essa falta emocional, para fazer aquele afago na alma, né? Aquele prêmio. Então, mesmo as pessoas que acreditam que estão em equilíbrio, a hora que a gente vai avaliar, dificilmente elas realmente estão. Então, a maioria, a grande maioria, trabalhei dentro de um serviço de saúde aqui de Ribeirão, um convênio. A grande maioria vinha me buscar por problemas de saúde física. Então, é encaminhado pelo ortopedista, porque a gente precisava de encaminhamento, então era aquele paciente com hernia de disco, que já tinha feito cirurgia e não tinha mais o que fazer. Aí o médico olhava e falava, vai para acupuntura, quem sabe dá certo, né? Aí mandava para acupuntura. Era aquela enxaqueca que a pessoa às vezes não quer tratar com medicamento, está cansada, ou os medicamentos não estão fazendo efeito, não estão segurando a dor de cabeça. Aí ela busca acupuntura. Os médicos neurologistas também indicam muito aqui em Ribeirão, mas o grosso é ortopedia e neurologia. Às vezes, psiquiatra, tá? Às vezes, psiquiatra para tratar uma ansiedade mais compulsiva, uma depressão mais séria, ou aquele paciente que tem depressão e tem alergia aos medicamentos antidepressivos, ou tem algum problema que não pode tomar certos medicamentos. Então, acupuntura, ele manda para acupuntura porque ele não vê muito o que fazer, ou porque ele ouviu de algum outro paciente que relatou melhora com aquela mesma queixa. Então, ele acaba mandando. Então, a gente tem esses encaminhamentos, e quando a gente atende no particular, a gente tem pessoas que porque acreditam que vai melhorar, porque ouviram falar ou por indicação, né? Aqui em Ribeirão chega muita gente por indicação. Minha amiga que me indicou, né? Você acaba tendo indicação de outras pessoas e não indicações profissionais. Mas o que eu vejo é que a gente tem melhora nos 3 níveis. Na saúde física, que geralmente é a queixa principal, mas principalmente na saúde mental e no equilíbrio em geral. Eu tenho uma paciente que ela falava assim para mim, eu fui no supermercado, enchi o carrinho e a hora que eu fui passar no caixa, eu tinha esquecido o cartão em casa. Tá. Aí eu larguei o carrinho lá e fui embora. Meu marido olhou com os olhos desse tamanho para mim, falando, o que aconteceu com você? Você não vai dar escândalo? Você não vai dar chilique? Você não vai rodar baiana, né? Por quê? Então, você vê nossos pacientes, muitas vezes, tendo reações que eles não reconhecem, e às vezes o companheiro mesmo chega e fala, nossa, mas está diferente, né? Você não é mais a mesma pessoa, porque a pessoa entra em equilíbrio. E aí, aquele pingo d'água que traria dor de cabeça, que ela ia estressar, que ela ia brigar,
já não é o suficiente para encher o copinho dela de água. Então, ela está em equilíbrio e ela fala, não, para que eu vou estressar com isso? Ela acaba deixando isso de lado. Então, o nosso objetivo geral é o equilíbrio, né? Mas a gente tem a maioria das pessoas buscando problemas de saúde física e vem quando já não tem mais o que fazer, vem quando o negócio está feio mesmo, ou dentro da saúde mental também vem, e que a gente resolve? Eu falo, gente, não faz milagre, mas assim, eu costumo comentar que a medicina complementar, não só a acupuntura, a gente pensa em fito, nos chás, na aromaterapia, no reiki, ela entra nas lacunas que a medicina ocidental deixa. Ela não dá conta de tudo também, né? Se eu preciso de uma fertilização in vitro, tem casos que a gente não consegue resolver só com a acupuntura. Tem casos que você consegue. Mesmo o médico falando que ela não conseguiria engravidar naturalmente, você consegue com a acupuntura trazer uma gravidez natural. Mas tem casos que somente com fertilização in vitro. Só que a fertilização in vitro, quando ela vem junto com a acupuntura, é outro tratamento. Eu tenho várias pacientes que vieram de procedimentos de fertilização sem acupuntura, e são outras pessoas hoje com acupuntura. A acupuntura dá muito mais calma, tranquilidade, além de fazer uma adequada nutrição, da qualidade do óvulo, da qualidade do endométrio, da qualidade do espermatozoide, da receptividade que esse útero vai ter com relação a esse embrião. Então, você tem um tratamento muito bom, medicina ocidental muito bom, que é a fertilização in vitro, mas você tem um tratamento da medicina oriental fantástico. Por que não casar esses dois? Por que não juntar? A gente não quer excluir nenhum dos dois, nenhum nem o outro, mas a gente quer juntar, tá? Então, entrando nas lacunas que o outro deixa e vice-versa. E juntos trazendo um resultado fantástico para a saúde do nosso paciente. E aqui a gente tem que pensar, isso eu dei esse exemplo, né, da fertilização in vitro, mas para todas as queixas. Teve um doutorado que eu orientei aqui em Ribeirão, de uma colega minha, que ela fez só acupuntura auricular, 4 sessões para pessoas que tinham depressão e eram acompanhadas no CAPS aqui de Ribeirão. São pessoas que tinham depressão há mais de 2 anos, que tomavam uma infinidade de medicamentos, que quando começa 4 sessões, gente, 4 atendimentos, ela fez uma avaliação e 4 atendimentos e uma avaliação final. Teve gente que não tomava banho. Teve gente que tomava 4, 5 medicamentos diferentes para dormir. Então, a pessoa tomava um antidepressivo, não dormia, ela tomava um Dramin, não dormia, aí ela tomava um Zopidem, aí ia fazendo aquela salada de medicamento, ia tomando um atrás do outro para poder dormir. Em 4 semanas, os pacientes tiraram essa medicação, que não é uma medicação, muitas vezes, prescrita, eles tomam da cabeça deles, né? Quando é uma medicação prescrita, o que a gente fala? Procure o seu médico, e é ele que vai tirar a medicação. Mas muitas vezes o que acontece? Aquela pessoa que toma Dorflex, buprofeno, paracetamol, aspirina, vai tomando um atrás do outro para diminuir a dor, ela consegue reduzir muito a quantidade desses medicamentos. Às vezes, só uma aspirina resolve. Ela toma ali um analgésico simples e ajuda a melhorar a dor. Por que isso? Porque o corpo entra em equilíbrio e ele potencializa o efeito dessas medicações. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente está tratando auricular numa pessoa que usa remédio para dormir ou ansiolítico, e essa pessoa começa a falar assim, nossa, eu estou dormindo muito agora. Ah, agora eu estou muito mole. Nossa, agora eu estou assim, em deprê. Então, você procura o médico que receitou essa medicação, seja ele o psiquiatra, o neurologista, e ele vai readequar a dose para você. Mas continua com a acupuntura auricular.
E aí ele consegue manter, muitas vezes, um nível baixíssimo da medicação, principalmente se for uma doença crônica. Ele não sobrecarrega o estômago com medicações, não sobrecarrega o fígado com produtos químicos e tem uma qualidade de vida muito melhor, com menos dor. Então, a acupuntura proporciona isso. Eu falo para vocês, eu tenho experiência desde 2006, quando eu entrei no curso, eu sempre fui supervisora de estágio e eu já vi de tudo dentro do estágio. E depois, quando eu trabalhei nesse convênio, eu tinha 20 pacientes por dia, 30 pacientes por dia, né? Então, eu rodava muito, eu tinha muito paciente, muito tipo de queixa com melhora. Trouxe, eu acho que vai ficar pequenininho, né? Não sei se tem como aumentar aqui. Deixa eu ver aqui. Eita, nós. Deixa eu aumentar aqui. Eu trouxe para vocês essa primeira observação aqui, onde eu coloquei lá no PubMed auriculoterapia e dor, e deixa eu ver aqui, foram 196 resultados, e aí vocês podem observar aqui como teve um aumento quantidade de estudos ao longo dos anos, então aqui 2020, 19, 18, aqui com pico de estudos de auriculoterapia na redução da dor, né? Peguei aqui em geral. Outro termo que eu busquei, acupuntura auricular e dor, também com um grande aumento aqui nos últimos anos. Nós temos aqui 431 resultados. Esses resultados, você observa mais ou menos ao todo uns 100 estudos a mais por ano, principalmente nesses últimos anos. Tá? Nesse estudo, que foi eu trouxe um exemplo para vocês, né? Da auriculoterapia no controle de dor, revisão sistemática. Então, a gente tem vários estudos com revisão sistemática dentro da acupuntura. Aqui dentro, ele teve aqui 17 estudos, e aí a conclusão que ele chegou é que a auriculoterapia pode ser eficaz para tratamento de diversos tipos de dor, especialmente a dor pós-operatória. No entanto, uma estimativa mais precisa do efeito exigirá outros ensaios grandes e bem planejados. Então, como eu falei para vocês, muitas vezes, numa dor pós-operatória, muitas vezes você consegue nivelar aquela dor e equalizar, né? Agora, numa dor no joelho por artrose, às vezes você não consegue fazer isso, uma dor de estômago você não consegue fazer isso. Então, fica mais difícil a gente ter uma pesquisa com 90 mil pessoas, 100 mil pessoas, uma pesquisa de grande porte. Esse outro estudo, que é de 2018, ele vai falar da eficácia da auriculoterapia como tratamento, e aí ele chega na conclusão que a auriculoterapia demonstrou efeitos positivos quando associada aos tratamentos convencionais. É aquilo que eu falei. A gente pode manter o tratamento convencional e quando a gente coloca a acupuntura junto, esse tratamento ele é potencializado. Tá? Então, a gente tem um ganho muito maior. Então, na insônia, na dor crônica e na dor aguda. E aí ele também pede mais estudos para chegar a outras conclusões e outras condições de saúde. Mas mesmo que você não está tratando a insônia, a pessoa acaba relatando que melhora demais a qualidade do sono. Nesse estudo, então, a auriculoterapia na qualidade do sono, esse outro estudo na redução da ansiedade e dor em profissionais de enfermagem, nesse estudo, a auriculoterapia lá no controle do peso. Então, como eu falei para vocês, melhorando a ansiedade, a gente tem uma tendência a pessoa ter menor necessidade de buscar o alimento.
né, aquela compulsão emocional. E sempre que a gente pensar em vício, em compulsão, a gente tem que pensar que muitas vezes elas são trocadas. Então, aquela pessoa que fumava, a hora que ela para de fumar, ela come. Se ela começar a engordar muito e precisar fazer uma dieta, ela vai para outro vício, às vezes compras, tá? Então, ela vai trocar a compulsão muitas vezes se você não tratar. Aquela pessoa que fez redução de estômago, se você, uma bariátrica, né? Se você não faz um acompanhamento psicológico muito legal, muitas vezes essa pessoa volta a queixar e volta a comer de novo e volta a engordar. E às vezes até substituir o alimento pelo álcool, porque o álcool, ele te dá uma carga grande de energia em menos do que o alimento. Então, aquela pessoa, em vez de comer, como não cabe a comida no estômago, ela vai beber. Então, ela troca o vício que era comida para a bebida. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. A auriculoterapia para equipe de enfermagem com estresse, controle de náusea e vômito induzido por quimioterapia em pacientes com câncer. Aqui, gente, a importância da medicina chinesa nessas questões de tratamento é muito importante, é muito legal, porque você vê muitas vezes o paciente que sofre demais com a quimioterapia, e quando ele busca acupuntura auricular, ele tem menores queixas, menor debilidade no pós-quimioterapia, recuperação mais rápida. Então, a acupuntura não trata o câncer, não vai tratar o câncer, mas ela auxilia no reequilíbrio corporal após o tratamento da quimioterapia, né? Muitas vezes com cialorreia, então a pessoa acaba babando, então você entra com a acupuntura, isso melhora muito. As náuseas, vômitos, a queda de cabelo, a perda de energia, aquele cansaço, a pessoa demora. Na verdade, a quimioterapia é uma agressão muito importante para o corpo, né? Então, quando você entra com a acupuntura, você consegue manter aquela pessoa em equilíbrio legal para não desequilibrar tanto e ela consegue se recuperar mais rápido a cada sessão. Efeitos da auriculoterapia no estresse, ansiedade, depressão em adultos e idosos, uma revisão sistemática. Então, nós temos muitos estudos também da auriculoterapia no estresse, com resultados muito bons. Então, você, muitas vezes, é o que eu falei para você, você colocar semente num bebezinho e o bebezinho dormir melhor, não tem preço, né? Não só para a criança, mas principalmente para a mãe, né, que tá ali com um bebezinho de 15 dias, não sabe muitas vezes o que fazer com ele. Então, é um negócio legal porque a gente trata mãe e filho. Se a mãe tá nervosa, estressada, a criança vai ficar nervosa, vai ficar estressada. Então, você tem que tratar mãe e filho para poder equilibrar esse micro-organismo, porque o bebê e a mãe é uma coisa só durante um bom tempo. Né? Ele vai demorar para fazer essa distinção do eu sou eu, ela é ela, né? Então você tem essa simbiose muito próxima. Dentro da medicina chinesa, a gente considera até 7 anos. Sempre que tratar o bebê, tratar a criança, a gente trata a mãe junto por conta dessa inter-relação. E é isso que eu queria trazer para vocês. A gente precisa reconhecer que a gratidão, reconhecer que a vida é um presente, e muitas vezes esses pacientes não conseguem perceber isso, né? Então, são pacientes poliqueixosos, a gente sabe que tem N problemas na vida, e aí a gente dá uma opção para ele dentro da medicina chinesa, para que ele comece a entender o quanto é importante ele estar em equilíbrio para não adoecer novamente, para não piorar essa patologia que ele já tem instalada, porque
medicina chinesa não vai resolver pôr para dentro uma hernia de disco, né? Não vai desfazer um osteófito, não vai recompor um tendão que foi rompido, né? Mas a medicina chinesa pode minimizar, minimizar a queixa e melhorar energeticamente para que isso não aconteça, não piore e trabalhar essa parte emocional desse paciente para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Então, como terapia complementar, ela é fantástica, ela entra não só nos tratamentos que eu citei para vocês, mas também em tratamentos já de cuidados paliativos. É um recurso muito legal para a gente usar. Eu já tive pacientes em cuidado paliativo que falavam, nossa, eu preciso da acupuntura auricular, porque ela me ajuda demais. A pessoa fica mais calma, sente menos dor, queixa menos, se sente um pouco mais tranquila e um pouco melhor. E eu queria agradecer a oportunidade, e se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. Sabrina, muitíssimo obrigada pela palestra maravilhosa. Os alunos aqui estão falando bastante, estão comentando bastante. Nós temos uma comissão organizadora, né? Inclusive foi ou a Sandra ou a Júlia, não sei bem ao certo quem entrou, a Júlia que entrou em contato com você. Então, na nossa rotina, né? Aqui a gente faz o seguinte. Então, o pessoal da comissão agora lê as perguntinhas, né? Que o pessoal foi colocando durante a palestra, né? Para não interromper a palestra, às vezes, naquele fluxo de raciocínio, né? Então, agora, o Jonas, eu acredito, né, Jonas? É você que vai ler essas palestras, essas perguntas? Sou eu mesmo. Então, tá joia. Então, o Jonas vai ler algumas perguntas que eles postaram aqui no chat durante a palestra, tá bom? Pode ler, o Jonas. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite, doutora. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Doutora, mandaram algumas perguntas aqui e eu vou passar para a senhora, tá? Primeiro pediram se teria como indicar um livro mais básico, assim, para iniciantes em medicina chinesa. Você teria alguma indicação? Então, qualquer coisa que você lê de taoísmo, né? A gente tem o Tao Te Ching, que é o livro básico, mas ele é um livro muito difícil de ler. Então, se vocês lerem, mesmo sites, você tem vários sites que explicam sobre o taoísmo, o que é o equilíbrio, tudo isso que eu falei para vocês é muito interessante. Eu tenho um aqui, que é o que eu uso para os alunos. Vou pegar aqui, eu mostro para vocês. Muito obrigado, doutora. E é esse aqui, para quem está, deixa eu ver aqui, para quem está começando na medicina chinesa, mas é um livro que vai mostrar ponto a ponto, sabe? Ele tem uma teoria inicial, mas ele mostra bastante ponto a ponto. Para quem já está mais evoluído no curso de acupuntura, eu uso esse aqui. Ele já é mais difícil de leitura, mas ele tem muita coisa legal, ele tem muita base disso que eu falei para vocês. Mas eu gosto do Tom Sintan porque ele é bem simplão. Mas qualquer livro que traga teoria, às vezes até teoria de algumas artes marciais, você vai ter a mesma linha, Kung Fu, você vai ter a mesma linha de raciocínio, porque a base é toda a mesma, pensando na filosofia, né? Todas saíram da mesma raiz, são vários ramos da mesma filosofia. Ótimo, doutora. Obrigado. Doutora, eu tive uma pergunta de uma aluna que ela me mandou no particular, né? Ela perguntou sobre o piercing, se pode afetar os pontos da auriculoterapia. Bom, sempre que a gente fizer um furo na orelha ou no corpo,
a gente vai ter um tecido cicatricial se formando naquele lugar. Então, você furou o piercing aqui na pontinha, você vai ter um tecido cicatricial. A gente acredita que o ponto se refaça, a gente só não sabe às vezes onde ele está. Então, se você tem uma cicatriz no ponto do punho, que geralmente é o que a gente pega aquele piercing aqui na frente do tubérculo de Darwin, ele pega bem o ponto do punho nas duas pranchas, a gente não tem mais como tratar o punho daquela pessoa. Se coloca alargador, então, você bota aquele alargador desse tamanho no lóbulo, que é onde está a parte da cabeça, a parte da área mental, a gente não tem como tratar. Você acaba, muitas vezes, você não tem espaço físico, né? Então, a gente imagina que o ponto se refaça, mas a gente não sabe onde. É a mesma coisa de quando a gente faz uma cirurgia de orelha, que corta, né? Faz a cirurgia de plástica da orelha, ou abdominoplastia, a gente tem repuxada a pele, tira o umbigo, põe o umbigo, corta de novo. Então, a gente não sabe se aqueles pontos estão novamente no lugar que eles estavam, porque tudo aqui é medido, né? A gente mede para saber. Aí o umbigo que estava lá não está mais, você fala, gente, cadê o ponto? Tipo, não seria muito usável novamente. A gente não teria como usá-lo novamente. Pessoas que têm a orelha, por exemplo, que fez a cirurgia, elas não respondem bem a auricular. Não responde. Então, eu posso tratar todos os outros pontos. Eu tenho muitos pacientes que têm piercing, eu uso em todos os outros pontos, mas aquele ponto que tinha uma cicatriz, ele não vai fazer efeito. Ótimo, professora, muito obrigado. Mais E uma aí, pergunta. Jonas, se a gente pensar no ponto de acupuntura, o ponto de acupuntura, ele é um ponto muito rico de receptores mecânicos, de receptores térmicos e de receptores químicos. Ele é muito rico. Por isso que às vezes ele bate no corpo com o trigger point. Então, a hora que a gente faz o furo, ou queima, né, com moxa-bustão também, tinha essa prática antigamente, hoje não tem mais. Você acaba estragando aqueles receptores que estavam ali, né? Eles não têm mais a função. Entendi. Professora, só uma pergunta. Se colocando um piercing, poderia causar alguma coisa no organismo? Normalmente não. Normalmente, a não ser que tenha uma infecção, mas normalmente, se fala de acupuntura, não. A única coisa é que a gente acaba perdendo o ponto de tratamento. Obrigado, professora. Mais uma pergunta da Júlia. Considerando a questão de aumentar a efetividade dos medicamentos, seria eficaz a aplicação em pacientes hospitalizados, em coma ou entubados? Olha, estudos em coma é meio complicado da gente fazer, né? Porque a gente precisa ter ali uma autorização. Mas tem alguns estudos operatório, eu tenho um estudo, um pós-operatório de uma cirurgia de LCA, de reconstrução, que 24 horas após o procedimento, as pessoas que fizeram acupuntura auricular, foi só auricular, elas pediram medicamentos no pós-operatório imediato. Então, tem alguns estudos e a gente acredita que sim, que a pessoa que está hospitalizada, ela vai tender a pedir menos medicamentos. Porque o corpo estando em equilíbrio, ele vai entender o que aquele medicamento veio fazer e ele vai dar a resposta que é necessária. Ótimo, professora. E em pacientes hospitalizados, normal também, que não sejam entubados, que estejam na terapia ou na clínica, eles podem também usar normal para aceleração. Se for liberado pela equipe médica, sim. Eu já cheguei a atender pacientes em hospital, em tratamento de câncer, dentro de hospital, e lá dentro atender, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas porque eles olham meio torto, assim, falam, o que você está fazendo aqui, né? Um turista, né? Quem é você? é um xamã, né?
Mas se a equipe médica liberar, é muito interessante. Inclusive, durante a fertilização in vitro, tem os protocolos que a gente faz antes e após, exatamente antes, exatamente após a transferência do embrião para o útero. Então, as clínicas de fertilidade já entenderam a importância disso. Então, você vai para a clínica junto com a paciente, eles te liberam uma sala, você faz a acupuntura na paciente ali, ela vai na sala, coloca o embrião e volta para fazer a acupuntura de novo. Então, algumas áreas já liberam e conseguem ter um resultado muito bom. Nos hospitais, não sei se vocês chegaram a observar já alguma imagem, né? Mas na China, quando eles estavam em alto Covid lá, os pacientes faziam até Tai Chi Chuan durante o tratamento. Não só o Tai Chi Chuan, mas faziam um agulhamento, né? Então, tem muitos pacientes com muitas imagens com a pessoa fazendo acupuntura aqui na região da garganta, onde a gente tem alguns pontos importantes, nos punhos. Então, lá, eles trazem muito próximo esses tratamentos. Ótimo. Doutora, a Larissa já está parabenizando a senhora. Parabéns, excelente palestra. Obrigada. Já está gostando, tem gente já gostando da área. Já Aí, foi picada pelo bichinho da acupuntura? Larissa, você já foi picada pelo bichinho da cultura? Responde aqui Já pra foi gente. picada pelo mosquitinho? Doutora, a Sandra Macedo, ela falou, gostaria de saber se fazer auriculoterapia frequentemente pode ajudar a melhorar ou aumentar o desempenho do sistema imune. Sendo assim, poderia falar que seria uma forma de evitar o contágio pelo Covid, até mesmo que se for por contágio, que não seja de forma mais grave. Dentro da medicina chinesa, a gente acredita que quando o corpo está em equilíbrio, esses agentes patógenos, como vírus e bactérias, eles têm mais dificuldade em nos atacar. A gente tem umas barreiras de proteção. Se essas barreiras estão bem nutridas, bem fortalecidas, bem equilibradas, a chance desse agente patógeno, por exemplo, um vírus, seja ele da gripe, Covid, qualquer um, dele entrar é menor. Então, até que eu comentei com vocês, a gente está muito estressado, muito nervoso, não dorme direito, não come direito, a chance da gente se adoecer por qualquer coisinha é grande. Então, não sei se vocês perceberam, mas eu mesma, janeiro é uma época que eu fico muito doente, porque fim do ano é aquela correria, é Natal, é presente, é confusão. Chega em janeiro, o corpo dá aquela murchada, né? Fala, agora eu tô de férias. Aí você começa a ficar doente, aí pega uma gripezinha aqui, outra gripe ali, aí pega uma febre. Então, isso fora a época de Covid, né? Então, a medicina, a gente não vai falar em aumentar o sistema imune. O que a gente vai falar em equilíbrio do sistema imune. A gente mantém o sistema imune, os nossos soldadinhos, todos bem pagos, bem alimentados, funcionando direitinho, para estar alerta a qualquer perigo que possa nos atacar. Então, dentro da minha visão, para as outras patologias é a mesma. Então, o meu corpo ele tem como responder melhor a essas invasões, porque a gente tem algumas camadas que devem ser passadas para esse agente patógeno chegar a nos fazer algum mal, né, a nos adoecer, porque às vezes a gente tem contato com agente patógeno, sabe aquela coisa, todo mundo na minha casa pegou gripe e eu não peguei? É mais ou menos assim que funciona, né? Então, se a gente tiver um equilíbrio, a gente não adoece, a chance de adoecer é muito menor. A palavra é bem equilíbrio. Doutora, a Isabel Amorim está perguntando, não sei se entendi bem, mas você comentou algo do tipo, na medicina chinesa, as doenças do frio são tratadas com calor
com calor e doenças do calor são tratadas com frio. Sim, é isso mesmo, entendeu direitinho. É o yin e o yang, né? Quando a gente pensa no yin, a gente pensa numa coisa. O yin é o lado escuro da montanha. Então a gente pensa numa montanha e no sol. O sol batendo na montanha, como é esse lado? Não é quente, não é um lado claro, quente, seco. Então esse é o lado yang. O yin é o lado que não recebe o sol. Então é um lado frio, úmido. Para a gente ter equilíbrio, o que acontece? Esse sol muda de lado. O que era yin de manhã, de tarde se torna yang. Né? Então, onde batia a sombra de manhã, de tarde tem sol. E vice-versa para o outro lado da montanha. Então, dentro da medicina chinesa, a gente sempre vai utilizar recursos quentes para patologias do frio. Um exemplo de patologia do frio é a gripe, resfriado, sinusite, são patologias trazidas pelo frio, dor lombar, trazidas pelo frio. Então, o recurso quente, ele é muito melhor do que o recurso frio, muitas vezes, nessas patologias. Agora, vai ter patologia, por exemplo, entorse de tornozelo. É uma patologia IAM, né? Acabou de acontecer, você apresenta ali a dor, calor, rubor, os sinais da inflamação. Então, parece que tem um coração ali no tornozelo. Se você vier com um recurso quente, você não consegue um resultado tão bom do que se você vier com um recurso frio. E aí é uma observação que foi uma quebra de paradigma muito difícil para mim, é parar de usar o gelo, porque eu punha gelo em tudo. Punha gelo em tudo, tudo para mim, põe no gelo, põe no gelo, põe no gelo. Quando eu entrei na medicina chinesa e entendi que o gelo, o frio é um agente patógeno importante, eu reduzi o uso do gelo. Eu tive que segurar. Então, a agulha, ela é um recurso que a gente pode usar tanto para o frio quanto para o calor. Já a moxa bustão, não sei se vocês conhecem, dentro da acupuntura, ela é um recurso quente. Eu aqueço a erva para colocar naquela região. Então, eu não vou utilizá-la, por exemplo, nesse entorse de tornozelo, porque pode piorar o entorse. Então, eu sempre vou trazer para o equilíbrio novamente. Ok, doutora. Só continuando a pergunta dela, sobre a crioterapia que ela tinha falado, né? Pode ser usado na medicina chinesa, como a senhora explicou já pra gente. Se puder dar um exemplo em que o seu uso é recomendado. Então, a crio não é usada na medicina chinesa. Não é usado de Não é jeito nenhum. usado. O frio, em excesso, ele adoece. Então, ele não é usado na medicina chinesa. Então, o recurso mais que a gente teria é o magneto, é um dos lados do magneto, né? Que é o imã que a gente usa dentro da medicina chinesa. Então, esse é o máximo de frio que a gente usa. Agora, gelo, não usamos. Ótimo, professora. A Bel já agradeceu já pelo esclarecimento. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou eu deixei de ver alguma pergunta aqui? Jonas, a Josiane que perguntou se na primeira sessão já dá para ter uma melhora. Boa pergunta. Nós temos, quando a pessoa utiliza uma medicação por muito tempo, muitos anos, principalmente para doenças crônicas, antidepressivo, ansiolítico, nem sempre a gente consegue um resultado muito rápido, porque o corpo ele tem uma espécie de intoxicação e às vezes demora um pouquinho para esse recurso atingir as áreas que a gente precisa. Né? Então, pode ser que não faça já de imediato, mas vamos supor, se a pessoa tem uma depressão e queixa de intestino preso, você está tratando a depressão e coloca um pontinho do intestino, ela pode não melhorar da depressão, mas ela pode falar, nossa,
essa semana meu intestino funcionou melhor. Então, às vezes, você não tem uma melhora quando a gente tem um uso crônico de certos medicamentos por conta dessa intoxicação mesmo. Às vezes demora um pouquinho mais. E às vezes a pessoa espera um resultado milagroso, né? A pessoa que faz 30 anos que tem insônia e quer que na primeira sessão resolve. Quanto mais crônica a doença, a queixa, a patologia, mais difícil ela tende a ser tratada, mesmo porque a emoção está sendo cultivada há 30 anos, 40 anos, 50 anos, às vezes, né? Ótimo, doutora. Temos mais uma pergunta da Simone. Ela perguntou qual é o valor da sessão, mais ou menos qual seria o valor da sessão. Bom, se você for fazer só acupuntura auricular, aqui em Ribeirão gira em torno de R$ 50 a R$ 60. Só acupuntura auricular. Agora, a minha hora eu não cobro assim, porque eu atendo geralmente, eu atendo sistêmica, né? Então eu tenho os recursos da sistêmica, eu tenho a ventosa, eu tenho a eletroacupuntura, eu tenho auricular, então é o valor da minha hora. Às vezes você trabalha às vezes com massagem, né, massoterapia ou pilates, você vai incluir muitas vezes no seu tratamento, você não precisa cobrar os reais, porque eu brinco que uma vez que você aprendeu os pontos, o tratamento, ele é ridículo de rápido, ele é muito rápido. Em 2 minutos eu coloco 8 pontos na orelha, nem isso. É muito rápido. O recurso é muito barato. Então, a semente, eu não preciso mais do que isso aqui para trabalhar. Eu preciso da semente de uma pinça só. A pinça, essa pinça aqui, ó, ela é em torno de R$ 30, 30, R$ 40. Então, eu vou precisar de uma pinça, que eu vou comprar e vou usar a vida inteira. Um pacotinho de semente, que eu compro esse pronto, que a sementinha já vem colada, que é esse aqui, ele está em torno de R$ 6, vem 70 sementes. Então, se eu for fazer o cálculo, não sai R$ 1 por tratamento. Dentro da fisioterapia, isso aqui é nada quase, né? É muito barato. Mas eu tenho o custo do curso, eu tenho o custo de deslocamento, eu tenho o custo de estudo, porque para eu saber em 2 minutos tratar uma pessoa, eu tenho muito estudo, muita bunda na cadeira antes disso. É sentar, estudar, saber onde estão os pontos, dá bastante trabalho. Então, eu brinco, quando eu ia atender meu avô, ele falava assim, cobra pelo menos o material. Eu falava, avô, como que eu vou cobrar o material? É R$ 1 o material. Um pacotinho de agulha desse, numa acupuntura sistêmica, ele vai custar em torno de R$ 1,90. Então, o material é muito barato, mas é aquela coisa, você saber qual parafuso apertar que é caro. É estudo, e aí você tem que colocar a sua hora, você tem que colocar o seu deslocamento, né? Então, isso é o maior custo. Mas depois, uma vez que você aprendeu, o tratamento ele é muito rápido para ser feito. Então, eu sempre faço, eu trato e faço a evolução, né? Então, eu sempre já chego para o paciente e já pergunto como ele passou daquelas queixas que eles estavam na semana passada, na semana anterior. E aí, aquela dor nas costas melhorou? E o seu intestino voltou a funcionar? E a dor de cabeça apareceu de novo? Então, a gente tem um bate-papo antes para saber a evolução. Mas o tratamento é muito rápido, é muito simples e muito barato. Só que o custo de estudo é alto. Muito estudo e muita experiência, né, doutora? É muita orelha que a gente vê, viu? Eu tratava todo mundo de graça quando eu fiz. É A muito família estudo e experiência. inteira. Qualquer que. Deixa eu pôr na sua orelha. Qualquer tipo de queixa, eu falava, meu filhado tinha 1 aninho na época, eu botava até nele. Nossa, muito bonito, doutora. Doutora, tem mais uma pergunta aqui da Júlia. Até quantos pontos podem ser trabalhados por sessão?
Boa pergunta também. A gente não tem nenhum máximo, nenhum mínimo. Mas imagina você tendo que colocar 10 pontos nessa orelha. A orelha, ela é pequena, né? A semente, ela, ela tem um micropor, ela não é só semente. Então, vou mostrar para vocês aqui, ver se vocês conseguem ver. Aqui. É um microporzinho. Ele é pequeno quando a gente olha ele aqui, mas na hora que a gente olha ele dentro de uma orelha de um bebê, gigante. Então, que nem num bebê, eu coloco 4, 5 pontos. Num adulto, às vezes eu chego a colocar 10, 11 pontos. Você tem que ter bom senso, porque a gente tem que pensar assim: se eu te der 10 tarefas, você tem a mesma qualidade do que se eu te der 6? Provavelmente não. Então, quanto menos pontos, mais assertivo é o meu tratamento, o meu diagnóstico, né? Então, quanto menos ponto, menos informação eu vou enviar para o cérebro e falar, ó, tem que tratar aqui, ó, tem que tratar ali, ó, não pode esquecer daquele. Se eu mandar 12, 15, 20 pontos, o cérebro vai ficar doidinho. Ele não vai conseguir mandar tratamento para todo mundo, a qualidade cai. Então, a gente brinca que menos é mais. Às vezes, 5 pontos, 6 pontos é o suficiente. Ainda mais quando eu tenho um paciente que já está há muito tempo comigo, 5, 6 pontos é o suficiente. Já num tratamento de fertilidade, eu uso 8 pontos, pelo menos, se ela não estiver ansiosa. Aí eu tenho que pôr o ponto do útero, ou do ovário, ou do endócrino, também, que já são 3 pontos. A tríade da ansiedade, mais 3 pontos. Então, a gente acaba aumentando um pouquinho, dependendo do problema. Mas não tem máximo nem mínimo. 10 agulhas, 20 agulhas. Tem época do tratamento de infertilidade que eu ponho 30 agulhas. Tem dia que eu ponho 10. Depende do tratamento. É um bom estudo. Doutora, a Júlia já agradeceu, ela conseguiu entender. Obrigada, que bom. A Sabrina está dizendo aqui, a Silmara está dizendo, fiz o curso, meu esposo dava na nossa clínica. Mas sobre isso, o que disse o estudo, os pontos que tem que ser certo e eficaz? Ela fez o curso, ela tem o curso. Ela fez o curso, E aí ela quer saber quais são os pontos que tem que ser certos e eficazes. É aquela coisa, se... Na realidade, desculpa cortar, acho que ela tá, isso deve ser uma afirmação, né? Que ela tá afirmando que para ser eficaz o tratamento, precisa saber certinho quais os pontos que você vai aplicar, né? Isso, é por isso que tem que ter estudo, né? É por isso que tem que ter estudo. Então, no começo, o que eu fazia? Eu imprimia uma orelha, eu marcava todos os pontos nessa orelha e eu ia para minha ficha de avaliação, tinha uma orelhinha com os pontinhos marcados, eu olhava e punha no paciente, olhava e punha no paciente. Hoje, como eu dou muita aula, eu dou 4, 5 cursos por ano, eu sei de cor. Eu não preciso mais ficar olhando na minha pranchinha, né? Eu tenho de cor. Então fica mais fácil. Mas, como você sabe que está no ponto certo, a pessoa vai relatar melhor, né? Então, tem um estudo até que eu coloquei para vocês, que eles colocam para ansiedade em 3 pontos de ansiedade, e no grupo controle eles colocam 3 pontos aleatórios. A pessoa que colocou ponto aleatório teve melhora, mas não teve tanta melhora de ansiedade quanto a pessoa que o grupo, né, que você colocou nos pontos corretos, que a gente chama na medicina chinesa de ponto Shan, que é um ponto que teoricamente não faria efeito daquilo. Mas se a gente pensar no corpo como um todo, às vezes um pouquinho de efeito tem, né? Mesmo na ansiedade. Bom, pessoal, então gostaria de agradecer muito a Sabrina, né? A gente vou encerrar aqui a parte das perguntas, né? Porque já estamos no horário, mas gostaria muito de agradecer, um tema muito importante, um tema que assim, agrega muito, né?
a gente entende muita coisa, às vezes na clínica, pensando no raciocínio clínico, né? Às vezes a gente pensa num tratamento, como não dá certo isso com esse paciente, né? Ele tem todas as indicações para fazer esse tratamento e não dá certo, né? Então, assim, eu acho que a medicina chinesa, ela vem explicar muita coisa para a gente, vai, né, fazer todo sentido, assim, né? E assim, foi ótimo, esclareceu muitas coisas, né? O pessoal aqui está parabenizando, gostaram bastante da palestra. Que bom. Eu acho que muitas pessoas vão acabar, né, indo fazer o curso, se aprofundando, né? Que é um tema bem interessante mesmo. Muito obrigada, Sabrina, pela sua disponibilidade, por estar aqui esse tempinho com a gente. Eu que agradeço. Bom, eu sou uma apaixonada, sou suspeita para falar, porque eu já fui picada várias vezes pelo mesmo mosquitinho, né? E aí, quem tiver alguma dúvida, se tiver alguma dúvida sobre o curso, entrar em contato com a escola, que as meninas tiram todas as dúvidas, valores, isso daí eu nem sei. Mas se tiver alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui, ou se tem interesse no curso, está na dúvida se faz ou se não faz, também pode entrar em contato comigo, tem disponibilidade, a gente pode conversar, tá? Então, Ou mandar uma mensagem, estou à disposição. Maravilha, Sabrina, muito obrigada. Obrigada, pessoal da comissão, né, pela organização, né? E só lembrando ao pessoal, aos alunos, que amanhã temos mais uma palestra, né, da fisioterapia no tratamento de queimaduras, para encerrar o nosso evento amanhã, tá? Então não percam também. Mais uma vez, muito obrigada, Sabrina, uma ótima noite. E enfim, precisar de qualquer coisa, estamos à disposição também, né? Contatos aí, quiser, né, os alunos explicarem, enfim, né? Estamos à disposição. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Até mais. Boa noite. Boa Tchau. noite a todos, pessoal. Boa Até noite. amanhã.